Rádio feita pra você. Na cidade, traz para você o jornalista Luciano Kleber. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 2 de setembro de 2019. Bom dia, Assis Nascimento. Bom dia, Ricardo Gomes. Bom dia, Newton, Mourão e Adson, né? Você está dizendo que daqui a pouco chega o Saldanha, que aniversariou neste final de semana. Aqui também, por coincidência, viu? O Ricardo Gomes completou ontem 38 anos. Parabéns ao Ricardo Gomes, parabéns ao Saldanha, né, que daqui a pouco está aí para render o nosso querido Adson. Bom dia para o Michel Mendonça. Bom dia, meu amigo. Um grande abraço. René Gomes também, José Soares, Manuel Filho. Um grande abraço a todos. Iniciando, como sempre, dando um abraço especial para quem ajudou a elevar a nossa voz nas redes sociais, partilhando o vídeo no Facebook, como Viana, o Alexandre Viana, Francisco Edvar, Elesbão Castro, Antônio Lima, Carlos Henrique Souza, Everton Bezerra, Alessandra Ponte, aqui em Sobral, Caroço João Félix Júnior, Jesus Alves, Fransquinha Cunha e Wagner Viana. E para quem já entrou em contato pelo WhatsApp 9616-1470, Mário Gibson, Haroldo Evangelista e Alcides Klebeck. Lembrando que nós temos um programa, um grupo de ouvintes no WhatsApp, e quem quer entrar no 9616-1470, é um grupo que só entra quem pede para entrar, é um grupo que não tem muitas regras, né? E, na verdade, assim, exige-se apenas o respeito pela opinião dos outros, né? Eu gosto muito da opinião divergente, o que eu não gosto é do desrespeito. Então, toda vida que acontece isso, a gente é chamado a interagir no grupo. E acontece de vez em quando, coisa que, né, a gente quer sempre que esteja harmonia dentro do grupo, e as opiniões são diferentes. E essa desarmonia acontece geralmente quando tratam de futebol. Começa daí, né? Cada um torça pelo seu time, cada um solte fogos quando o seu time ganhar, pode até curtir do rival, isso faz parte, né? Mas, com respeito, vamos tentar respeitar a nossa casa, né? Quando não acontece, a gente é chamado a intervir. E a gente, às vezes, dói no coração, mas a gente faz. Bom dia, Manuel Filho. Bom dia também para o doutor Paulo Roberto Soares. Bom dia, Newton. Tudo bem? Como está o som por aí? Bom dia, querido Luciano Kleber. Graças a Deus, o som está bem audível. Graças a Deus, estou lhe escutando muito bem. E que Deus nos abençoe neste novo mês que se abre, o mês de setembro do ano das graças, 2019. É o primeiro dos 4 últimos meses do ano, o chamado Berreobral. Eu gosto de dizer, são 4 pulinhos para terminar o ano. E é o mês onde nascem... É o mês quando nascem pessoas importantes, né? Dizem por aí. Aliás, ontem eu vi na igreja, lá o cara dizendo isso, era aniversário do pastor, né? Nesse mês. Rapaz, muita gente importante nasce em setembro. E é verdade, né? E é verdade. Ô, Newton, como sempre, né? Hoje é segunda-feira, desde a outra segunda-feira a gente fala sobre os problemas da educação de Sobral, problemas de fraude, né? Por causa do ranqueamento. A prefeitura não dá nenhuma resposta. Bom dia, Carlos Henrique. Boa semana de trabalho para você, o Newton e toda a equipe. Bom dia para o André Lima Ramos. O certo é que não deu resposta e soltou fogos agora, porque recebeu a visita de uma equipe do MEC, do Ministério da Educação, capitaneada pelo secretário de Alfabetização, Carlos Nadalim, que esteve aqui. Foi apresentada a ele, obviamente, essa face edulcorada da educação sobralense, que tem também o seu lado bom, é óbvio, né? Sempre disse isso aqui. O ruim que tem é assim... Eu conversei com uma amiga minha, professora, Luciano Sobral, é uma cidade de terra inteligente e de bom caráter, de pessoas boas. Então, nós não precisaríamos fraudar o IDEB para demonstrar que nós temos uma boa educação. Nós temos sim, podemos fazer isso sim. Mas, lamentavelmente, são fortes os indícios de que Sobral manipulou os índices do IDEB de diversas formas. Criança fazendo prova por outra criança e colocando crianças com retardo mental. Então, o seu Carlos Nadalim realmente saiu daqui
elogiando a educação de Sobral, das crianças que aprendem desde cedo, né? Isso é de soltar fogos, realmente, né? É realmente uma atitude emancipatória. E é assim, um dia nós vamos chegar lá, porque a educação é, antes de tudo, libertadora das pessoas. E em Sobral, as pessoas ainda são muito escravizadas pelo medo. E quando eu falo aqui, eu vejo muitas pessoas de bem dizendo, Luciano, enfim, tem uma pessoa falando sobre isso, porque Sobral toda fala, entende, sabe dos rumores sobre esses indícios e ninguém fala. Então, eu vou apresentar aqui um caso que deve ser levado ao conhecimento do secretário Carlos Nadalim, para ele tomar conhecimento. Olha, Sobral não é só essa versão edulcorada, é também isso. Mas há um outro lado que a gente precisa falar, esclarecer, ser transparente e corrigir. E a Prefeitura de Sobral, que eu sei, o próprio prefeito Ivo tem consciência disso. Já me disseram que ele falou sobre isso, internamente em reunião com secretários. Então, se ele não concorda com isso, ele precisa tomar uma atitude. Abre uma sindicância, faz alguma coisa, não pode ficar parado e sem responder. Então, vou um estudo de caso, como a gente costuma fazer na área de educação. Eu falo da senhora Silvia Carla. Ela autorizou. É o caso do seu filho Raul. Olha o que aconteceu com esse rapaz e a que ponto chegou. Ele passou pelas 3 fases da prova. Ele estudou desde o ano até... Ele estudou sempre na escola Netinha Castelo. Raul Glisman, hoje com 16 anos. Quando ele estava no 2º ano, ele foi diagnosticado com retardo mental. A mãe acha que o filho não tem nenhum retardo mental. E essa criança passa por um problema sério hoje. Vamos colocar, Ricardo, por gentileza, o primeiro áudio. Tem 2 áudios da senhora que autorizou a gente colocar no rádio a sua situação. E como elas devem ter muita gente, então a gente está querendo que as pessoas falem, percam o medo, porque vocês foram vítimas. E vocês podem fazer alguma coisa. O silêncio é que faz com que essas práticas continuem e outras mães, outras crianças, outros adolescentes, outras famílias sejam atingidas por pessoas que só pensam em conseguir a nota do IDEB. Não pensam no drama, na tragédia que isso pode significar para a vida de uma pessoa. Vamos ouvir o primeiro caso. A primeira consulta do Raul foi lá na Climep. Aí o colégio pagou sozinho os R$300. Quando foi a segunda consulta, que ele passou remédio pro Raul tomar, e o menino tava ficando, era com jeito de menino retardado, dormindo direto, parecendo aquele menino mongoloide. Aí eu, mãe, eu não vou mais dar o remédio a esse menino, não. Eu acho que ainda tenho uma receita guardada da época, tu acredita, Macedo? Acho que eu tenho. Aí eu, mano, não vou mais dar esse remédio a esse menino, não, que tá deixando o Raul parecendo um menino doido. Aí eu peguei, não dei mais o remédio. Elas me obrigaram a dar R$150. Tirei da pensão do Raul, me fazendo falta para outras coisas, pensando que era pro bem do Raul. Não sabia de nada, né? Fui, peguei corda delas. Elas disseram que ia pagar os 150 elas do colégio e pediram para me dar os outros 150. Foi doido, quando eu me lembro de sair, me dá uma raiva, viu? Olha, a criança, se não é retardada, ia ficar retardada com os remédios. Então, já pedi para ela verificar, encontrar essa receita para ver qual foi o remédio que foi prescrito pelo médico. Aquele, Dr. Guedes, clínica que ela falou aí. Houve 2 consultas. Na primeira, a própria escola pagou R$300 para a consulta do garoto. Na segunda, já exigiu que a mãe entrasse com 50% do valor. E ela, compreendendo, né? E assim, são pessoas pobres, vulneráveis, que acreditam na professora, que acreditam que a escola está fazendo tudo para o bem do seu filho.
Veja só o que aconteceu no caso do Raul. Esse é um exemplo, é um caso, porque dá uma nojeira, é um negócio nojento. Olha o histórico. Eu estou com o histórico do Raul aqui. Estou com os documentos. O histórico do Raul diz que no segundo ano, segundo a mãe, ele foi tido como retardo mental. O menino, então, quando chega no quarto ano, o menino vira um gêniozinho. Presta atenção. Ele era retardado, segundo a mãe está dizendo, lá no segundo ano. Aí ele faz. Aí no segundo ano, portanto, ele está fora da prova, ou se fez a prova, foi contabilizado de forma diferente. Aí ele vai segundo, terceiro, quarto ano, quinto ano, ele não chega ao quinto ano. O quinto ano é outro ano em que ele faria prova para o IDEB, a prova Brasil, que serve de parâmetro, né? São aproveitados os dados, que é uma prova censitária, e é uma das provas aproveitadas para compor o IDEB. Quando chega no quinto ano, o menino que foi tido como retardado lá atrás, quando cursava o segundo ano, quando chega no quinto ano, ele cursa 3 meses e é reclassificado para o sexto ano. Olha só, ele salta do quarto ano para o sexto ano. Qual é o objetivo? Aí está lá no histórico dizendo por que ele foi reclassificado. Porque o menino entende, podia estar no sexto ano. Tá? Isso está no certificado. O que é que a gente desconfia? É que, mais uma vez, o Raul foi colocado à margem da prova. Ele passou do quarto ano para o sexto para não fazer prova. Como ele não é um aluno excelente, né? Mas aqui disse, se o menino passa do quarto ano, quando chega no terceiro mês do quinto, já reclassificado para o sexto, então ele acelerou. Segundo as professoras, ele tinha retardo, ele não acompanhava os estudos. Não acompanhava os estudos. Aí como é que um menino que não acompanha os estudos no segundo ano, e por isso foi laudado, exatamente para não impactar na prova, ele chega no quarto ano e pula. Pula do quarto, não faz o quinto ano, porque quando chegasse no final do quinto ano, ele seria avaliado, e como na concepção da professora ele não tem, né, é atrasado, não consegue chegar ao mesmo desempenho que os bons alunos, ele iria puxar para baixo a média da escola. O que faz a escola? Secretária Pedra Charmelli. Pedra Charmélia. Está assinado o histórico escolar por ela. Então, quando chega no quarto ano, esse menino passa para o sexto, Newton. Exatamente para não fazer a prova do quinto ano. Quando chega no nono ano, época em que ele vai fazer as provas, acontecem no segundo ano, nas séries finais. No segundo ano, no quinto ano e no nono ano. No segundo ano, esse menino era retardado. No quinto ano, esse menino é super acelerado. Já tinha conhecimento bastante, porque ela cita lá a LDB, cita o artigo 24 da LDB, inciso 5, a linha C, que diz que o menino pode ser aproveitado para o próximo ano, desde que ele tenha conhecimento suficiente. Quando chega no 9 ano, o menino volta a ser burro. Preste atenção, ele era retardado no segundo ano. Ele acelerou, passou do quarto ano para o sexto, para não fazer a prova no quinto ano. E no nono ano, quando ele iria fazer a prova, nunca fez a prova, coitado. No nono ano, quando ele ia fazer a prova, aí eu tenho aqui uma declaração assinada pela secretária Pedra Charmélia, dizendo que a pedido do garoto, ele estava cursando lá, e que a pedido do garoto, pediu para mudar de escola, o que não é verdade. E outra, mesmo que o garoto pedisse para mudar de escola, o garoto é menor. Não pode fazer esse pedido. Quem tem que fazer esse pedido é o responsável. Olha só, eu tenho um documento assinado pela senhora Pedra Charmelli, dizendo que ele cursa lá na escola Netinha Castelo, e que ele pediu transferência de escola. Na mesma declaração,
ele diz a declaração que ele está apto a cursar o EJA, que é Educação de Jovens e Adultos. De novo, o garoto é marginalizado, não faz a prova. Para as professoras, isso é uma coisa banal. Mas para a vida do Raul, tem sido um transtorno. Vamos ouvir mais uma vez como está hoje a situação do Raul, nas palavras de sua mãe, a senhora Silvia Carla. Oi, Macedo, eu estou tão preocupada, eu queria tanto conversar com você, porque o Raul anda tão triste, é só chorando. E ele conversou com a minha mãe, dizendo assim, vó, que ele chama minha mãe, né? Vó, eu não quero mais viver, não, eu quero é morrer, porque eu não sei de nada, eu não acompanho os outros meninos da minha série, por causa do que fizeram comigo, que eu não ficava dentro da sala, me tirava era para outra sala, eu não ficava na sala para aprender. Então, como é que eu vou aprender? Como é que eu vou saber uma coisa que eu não vi, que eu não estudei? Aí só me deixando tão preocupada, eu tenho medo de fazer até uma besteira com ele. Não sei o que eu faço mais, não. Eu trago isso com dor no coração, para que, com o objetivo, pelo menos, se a prefeitura não quer nos ouvir, se a prefeitura opta pelo silêncio, pela obscuridade, no lindo sol de Sobral, querem as trevas no lindo sol de Sobral, para que pelo menos algumas professoras, e eu digo assim, isso aqui não é uma campanha contra as professoras de Sobral, algumas professoras, alguns profissionais de Sobral que cederam à pressão por manter e crescer cada vez mais a nota do IDEB de sua escola. Que essas pessoas se sensibilizem, saibam que essas atitudes suas causam um impacto enorme na vida de crianças e adolescentes, como o do Raul. O Raul precisa de um tratamento, precisa de ser acolhido. O Raul tem sido tratado como lixo escolar. Não presta. Ele não ajuda a escola. A escola é feita para ajudar estudantes, principalmente, com maior preocupação para esse tipo de estudante. E fazem o contrário. O estudante que precisa de ajuda, de acolhimento, é tratado como lixo. Revoltante isso. Revoltante. Revoltante. O Raul precisa de apoio. O Raul está impactado. O Raul está com problemas por causa da escola. A escola que deveria ser emancipadora escraviza o Raul. Mostrou que o Raul não presta. É para ser o contrário. Então, pelo menos que sensibilize. Eu sei que tem muitas professoras que não aceitem esse tipo de pressão. Tem muita gente boa dentro da rede de ensino de Sobral. Sobral é uma terra de gente boa, bem educada, de caráter. Não pode assistir inerte a esse crime contra crianças e adolescentes, principalmente os mais vulneráveis, os mais pobres, que são aqueles que estão na rede pública. Então, o Estado precisa acolher, não maltratar as crianças. Eu trago esse caso do Raul para que sirva de exemplo e que outras mães tomem coragem para também denunciar. Se não tem coragem de denunciar em público, procure um Disque 100. Diz que é no seu telefone, 100. Insista. E diga isso. Porque o caso do Raul, ele verbalizou. Ele disse isso para a sua avó, que pensava até em se matar. Então, antes que uma tragédia aconteça, porque o Raul com certeza não vai. Geralmente, quando verbaliza, acaba a própria família tomando providências. Mas há aqueles que nem verbalizam. E quando, de repente, acontece uma tragédia familiar. Então, denunciem. Tragam à tona essa podridão que a gente não pode simplesmente empurrar para debaixo do tapete. Bom dia, Nilton. Bom dia.
Luciano Kleber, amigo, isso é estarrecedor. É de cortar o coração, realmente. Quando a escola deve ser um ambiente saudável, um ambiente salutar para a promoção do corpo, da mente, para a promoção do ser humano desde a sua tenra idade, é isso que a gente se depara com esse episódio estarrecedor, triste, decepcionante, frustrante, de que escolas públicas se prestaram e se prestam a esse papel de ir contra a autoestima, de irem contra a elevação do potencial de crianças, de jovens, e trabalhado corretamente do ponto de vista pedagógico, cognitivo, do ponto de vista da educação esportiva, porque o esporte educa bastante, contribui bastante para a formação da personalidade da criança, do jovem. A gente sabe o quanto também as leituras são importantes, as atividades culturais são importantes. A gente vê que, lamentavelmente, em Sobral, o que os fatos nos trazem aí são deprimentes, são decepcionantes, e que é necessário que o Ministério Público realmente invista no esclarecimento dessas questões, porque a sociedade cearense, de um modo geral, os profissionais de educação que não atuam em Sobral, mas que atuam noutras escolas, no ensino público e privado no nosso estado como um todo, precisam compreender essa situação e, de modo geral, os pais aí de Sobral precisam compreender e entender essa situação, não só de Sobral, mas de outras regiões, de outros municípios parecem envolvidos e replicaram esses modelos danosos para que isso não se repita mais, para que isso não aconteça mais, porque isso é triste, isso é decepcionante. É lamentável nós estarmos aqui a essa hora da manhã, nos reportando a esses fatos, não para atingir pessoas. E nós não estamos aqui com essa preocupação, mas para lançar luz sobre algo tão triste, tão tenebroso, tão caótico, que vem ser necessário que se faça o bom jornalismo para que a sociedade compreenda o que aconteceu e para que as autoridades agem no sentido de se redimirem, se reposicionarem, se recomporem, se esclarecerem e agem no sentido de que episódios tristes e medonhos dessa natureza não se repitam mais para que realmente a educação venha cumprir com o papel que dela se espera. E você lembrou, né? Eu tinha até esquecido, porque Sobral é boa prática, né? Serve de benchmarking, mas que as más práticas não sirvam. E, lamentavelmente, segundo informações, essas práticas danosas, deletérias, adotadas em Sobral, já viraram exemplo, contaminou a região ao seu redor. Sobral contamina, no bom e no mau sentido, aqui a sua região. Então, o senhor secretário, Carlos Nadalim, uma doença contagiosa, né, Luciano? A ele foi mostrada, né, as crianças avançadas, exatamente porque essas outras crianças são colocadas no lixo escolar. Então, quem é que vai ver? Se não nós aqui. E a gente volta ao assunto, por isso é quase uma missão. São pessoas vulneráveis que não têm... E você chamou a atenção do Ministério Público, e está correto, o Ministério Público tem que atuar, tem que investigar isso daí. Até para dizer... Dele. Não é favor, não. É dever dele, não é favor dele. E eu chamo a atenção de uma outra entidade, o Conselho Tutelar. Porque o Ministério Público é os direitos difusos da sociedade como um todo. O Conselho Tutelar é exatamente no segmento de jovens, crianças e adolescentes. Está havendo um abuso contra crianças e adolescentes vulneráveis. Vulneráveis. Então, Conselho Tutelar de Sobral, ajam, atuem. Tem alguém sob sua tutela que está sendo abusado. Crianças e adolescentes vulneráveis, de famílias também vulneráveis, socialmente vulneráveis, precisam do apoio de vocês, do socorro de vocês. Elas não têm mais a quem apelar.
Então, que vocês ajudem, acolham essas famílias. Não é só o caso da senhora Silvia Carla. Essa teve coragem de trazer para nós. Mas nós sabemos, os rumores são muito grandes, a gente ouve em todo canto. Nos táxis, nas escolas, nos telefonemas, nas pessoas que repercutem o que a gente está falando aqui, dizendo, isso não é verdade. Lamentavelmente, ninguém fala. E que bom que você está falando, mas ninguém fala. É lamentável. Deixa eu dar um bom dia para o Gilardi Alves Sinésio, o Vaíris Avelino, o André Lima Ramos. Segundo os especialistas, para dar um diagnóstico de uma criança com distúrbios, não é somente o médico. Primeiramente, quem detecta essa diferença mental são os pedagogos. Mas essa criança será avaliada pelo psicopedagogo da escola. Se detecta o atraso escolar, o psicopedagogo encaminha essa criança ao psicólogo e neurologista. São 4 especialistas que deram o laudo médico, né? Não sei, está dizendo isso daí, eu não conheço, mas será que aconteceu isso daqui, né? Haroldo Braga, de Sobral, mandando um bom dia para nós. E o André Lima, essa criança foi taxada como uma criança com distúrbios, com o laudo ilegal. Essa criança sofreu bullying pelo próprio médico incompetente. Acredito que o médico, ele não agiu sozinho, que absurdo. Parece uma organização criminosa, o André. Não foi só um médico, foram várias pessoas que levaram isso, que fizeram bullying continuado. O Davi foi alijado. Onde está o Conselho Regional de Medicina? O Conselho Regional de Medicina também tem que ter nesse esclarecimento dessa situação, porque, na verdade, para se chegar ao diagnóstico deste naipe, haveria necessidade de envolver uma equipe multidisciplinar, e não apenas um médico vir agora, sabe, com a caneta, como se fosse um semideus, dizer, olha, você não tem condição de frequentar uma escola. Olha, é como você assinar uma sentença de morte para uma criança, para um jovem, pelo amor de Deus. Cadê o Conselho Regional de Medicina, Luciano Cleber? E olha assim, é um leque, esse é só um aspecto, né? É um leque de atitudes que levam a criança... Olha, para quem chegou agora, nós estamos tratando de um hoje adolescente, tem 16 anos, já está no ensino médio, mas ele, no 2º ano, foi laudado, né? Foi diagnosticado com retardo. Quando ele chega no 5º ano, aí ele já é acelerado, lá atrás ele era retardado. Quando chega no 5º ano, é um garoto bipolar, né? Deve ser agora um outro laudo, né? Ele era retardado lá no 2º ano. A escola deve ter sido maravilhosa no tratamento, porque o garoto, quando chega no 5º ano, ele não chega a terminar o 5º ano. Ele já é reclassificado para o 6º ano. E quando chega no 9º ano, ele é transferido para uma outra escola e vai para o EJA, Educação de Jovens e Adultos. Esse EJA é exatamente para as pessoas que não conseguiram, no tempo correto, adequado, apropriado, cumprir as suas séries. Ele tem 16 anos, estava correto, estava dentro do prazo. Mas foi jogado para quê? Todas essas estripulias, essas táticas maldosas, é para alijar o garoto, o Raul, a quem eles acham que tem um desempenho ruim na escola, para que eles não diminuam a média do IDEB. É uma coisa nojenta. Os fins justificando esses meios horrorosos. Como é, Nilton? Uma coisa indecente, criminosa. Um horror. O Cláudio Dantas pergunta, Luciano, por que os órgãos de comunicação de Fortaleza não divulgam esse caso? Eu faço minhas as suas palavras, porque já tomaram conhecimento. Eu sei que é difícil, né? Você tem que ir atrás de personagem, de buscar, não são fáceis de conseguir, mas o jornalismo está aí para isso mesmo, para desvendar essas coisas. Então, os jornais de Fortaleza, Cláudio, estão devendo. Por que não fazem isso? Por que o medo de falar sobre isso? Dr. Paulo Roberto Soares, muito triste, Luciano, vai demorar muito para limpar a educação no país, que está toda infiltrada, contaminada em nível municipal, estadual e federal. É bom lembrar isso, porque o estudo, quando eu fui estudar isso daí, aí eu vi o estudo lá, tem um livro de uma estudiosa americana tratando disso nos Estados Unidos. Esse tipo de avaliação, de ranqueamento, de metas industriais, empresariais,
leva a um desvirtuamento da educação, leva a fraudes, a maquiamento de índices. Ela falando tudo isso lá nos Estados Unidos. Aí parece que, como dizem, tem essa lenda urbana que Sobral é a cidade mais americanizada do Brasil, né? United States of Sobral. Parece que chegou mais rapidamente em Sobral essa consequência danosa desse sistema de avaliação, que lá nos Estados Unidos, já há algum tempo, os estudiosos estão dizendo que, olha, leva a fraudes, leva a maquiamento de índices, leva a pressão sobre professores, diretores, secretários escolares. E aí, quem é que perde na ponta? O coitado do aluno. O coitado do aluno. E aqui no Brasil é mais deletério, porque é sempre pessoas economicamente, socialmente vulneráveis. Como é que o Raul vai se tratar agora? Quem vai bancar o tratamento do Raul? A prefeitura de Sobral deveria ser condenada, obrigada a dar profissionais para tratar do Raul. O Raul está merecendo um tratamento por causa dos danos provocados por essas atitudes da escola. Eu citei a escola porque aqui é um estudo de caso, mas isso graça. Isso não é uma exceção, lamentavelmente. E eu estou cada vez acreditando que não é, porque a prefeitura escala. De segunda a segunda nós estamos falando disso daqui, e a prefeitura não se digna a soltar uma nota, a responder. O que ela faz é propaganda. Apareceu aqui o secretário Carlos Nadalim, secretário de alfabetização do MEC, uma visita a Sobral, diz coisas boas, muito cortês em relação à educação, e é realmente aquilo que ele viu. O que é apresentado a ele é aquilo ali. Porque a prática, a rotina que a gente está vendo aqui, diante desses casos, é esconder as crianças que não têm um bom desempenho. E aí a nota, né, a média vai lá para cima, porque só as melhores é que estão fazendo isso daí. Na rede privada, acontece isso lá em Fortaleza, e já ficou esclarecido, o Ministério Público já foi em cima, colégios como Ari de Sá Cavalcante, era um dos que estava dentro disso daí. O que eles faziam? Pegavam os melhores alunos e criavam um CNPJ dentro do colégio só para aqueles alunos, às vezes recruta bons alunos em outras escolas, coloca ali, e aí a média vai lá para cima, naquele CNPJ do colégio, aí depois usam isso como ferramenta de marketing. É uma coisa discutível, mas na escola privada, e ele não está alijando ninguém, né? Apenas está escolhendo e colocando ali. Aqui é uma prática semelhante, só que danosa. Porque no Ari, digamos, ele pega os estudantes bons e eleva para um canto lá. Aqui é o contrário. Ele pega os estudantes ruins e retira. Põe para o lixão. Põe para a AE. Não estou dizendo que a AE seja o lixão, não. A AE é uma coisa fantástica, fundamental, para a inclusão de crianças, de alunos que realmente têm necessidades especiais, educacionais especiais. Agora, quando você joga na crianças normais, aí, em vez de incluir, em vez de ser uma educação inclusiva, está sendo exclusiva. Bom dia para Brígida Matos, para o Sérgio Filho, Gregório Borges, Sandra Cabral. Tem alguém ligando aqui, mas nesse momento deu uma saidinha ali para pegar um café para a gente. Então, se não atender agora, você pode até ligar que a gente coloca você no ar. Se for alguém da prefeitura, se for alguma professora, se for alguém que queira falar, o tempo todo eu estou dizendo isso. Venha alguém aqui conversar conosco, a responder as nossas indagações, a esclarecer, para dizer, não, Luciano, você está errado. Isso é uma exceção. Não existe em Sobral. Como seria bom que realmente fosse isso. Mas os indícios todos, e principalmente a postura da Prefeitura de Sobral em não esclarecer, e não soltar uma nota, em não ser transparente em relação a isso daí, aumenta, né, a suspeita, a educação de Sobral sob suspeita. Bom dia para Sandra Cabral, mandando um bom dia para o Nilton Mourão, para o Vicente Alencar e também para o Assis Nascimento, assim como a Valônia Campos. Auriclésio Macedo também mandando um bom dia para nós aqui.
Nilton, o que é que nós temos aí de pauta aqui para hoje? Olha, Eu vi aqui no... saiu uma matéria interessante em relação, aqui na Folha de São Paulo, né? Com relação à reprovação do governo de Bolsonaro. Você viu, companheiro? Vi sim. Manchete da Folha, né? É, manchete da Folha. A Folha está trazendo essa matéria, que sobe para 38%, que considera o governo ruim ou péssimo. Datafolha mostra a deterioração da imagem do presidente Jair Messias Bolsonaro. Pesquisa nacional feita pelo Datafolha mostra a erosão da popularidade de Jair Bolsonaro, TSE. A reprovação do presidente subiu de 33% para 38% em relação ao levantamento anterior do Instituto feito em julho. E diversos indicadores apontam deterioração de sua imagem. A aprovação de Bolsonaro também recuou dentro do limite da margem de erro, 2 pontos percentuais para mais ou para menos, de 23% em julho para 29% agora. Nesse período, o presidente radicalizou no discurso, em claro aceno para seu eleitorado mais ideológico. Consequência de tantas frases e atitudes polêmicas, a rejeição no Nordeste disparou de 41% para 52%, e a aprovação entre os mais ricos caiu 15 pontos, de 52% para 37%. Sua pior avaliação está entre os mais pobres, 22%, os mais jovens, 24%, e os menos escolarizados, 26%. Bolsonaro segue sendo o presidente eleito no primeiro mandato mais mal avaliado desde Fernando Collor de Mello em 1990. Nada menos que 44% dos brasileiros não confiam em sua palavra e foram de 22% para 15% os que acham que ele cumpre com a liturgia do cargo. Ainda bem que dessa vez a Folha está destacando no primeiro mandato, né? Porque no outro dizia, o mais mal avaliado. Não. Primeiro assim, Temer não foi avaliado quando fazia isso daí, né? Segundo, Dilma é pior do que ele no segundo mandato. A FHC também foi pior do que o Bolsonaro no segundo mandato. Terceiro, é assim, o Bolsonaro nunca houve, assim, no primeiro mandato, alguém que fosse tão atacado pela mídia quanto Bolsonaro. Havia uma certa lua de mel ali até o 6º mês, né, os primeiros semestres, uma certa lua de mel. Aqui, desde a campanha, Bolsonaro é atacado e também quando do governo. E é óbvio que o Bolsonaro também é responsável por muito disso que, por exemplo, a indicação do filho, né? Algumas pessoas... Porque eu andei no táxi, um cara dizia assim, mas você é um cara tão informado e tal, e não vê essas coisas que o Bolsonaro está fazendo. Eu digo, olha, talvez porque eu seja informado, mas o que é que tem exatamente assim contra o Bolsonaro? Aí eu disse, olha, me diga uma coisa positiva do Bolsonaro. Eu digo, mas a franqueza, né? Pode ser uma coisa boa, franqueza? Aí ele disse, Aí eu disse, agora me fala as coisas ruins que você tem ouvido falar sobre o Bolsonaro. Aí ele disse, primeiro, como é que faz isso? Um presidente que cria um ministério para tirar o PT, não sei o quê, para acabar com o PT. Eu disse, qual ministério foi criado para isso daí? Olha na cabeça das pessoas como é que a coisa funciona. Na cabeça dessa pessoa, que era um motorista de táxi, é pai de uma jornalista, então não é uma pessoa qualquer. Assim, eu digo em termos de informação. Aí eu disse, o que mais? Não, mas ele cortou verba da educação. Eu digo, cortou em todos os ministérios. Não foi só a educação, não. E o que aconteceu é isso, faltou dinheiro. Aí eu perguntei, olha, você tem aqui o seu orçamento, tem sua família. Você é motorista de Uber. E se por acaso cair, né, se muita gente deixar de usar o Uber, passar a andar de ônibus ou de táxi, voltar ao táxi, a sua renda vai cair. Então você vai ter que refazer o seu orçamento. Foi o que Bolsonaro fez. Não, mas não, o corte foi geral, né? Aí ele começou a citar as histórias, né? Olha, mas o reitor da UFC, eu digo, olha, o reitor da UFC ele está seguindo, ele não é democrático, né? O que é democrático para o senhor? É seguir a lei, né? Aí depois, mas ele está seguindo a lei. Não, mas no caso do nepotismo, não tem. Eu falei, veja a súmula 13, né? Pode até não ser legal, mas seguir a lei está seguindo. Não, mas o reitor da UFC também está seguindo a lei. E não, mas as verbas parlamentares. Eu digo, olha, nas verbas parlamentares, o telefone tocou há pouco, eu avisei que o Ricardo tinha aceitado. Pronto, aí, ó. O cara viu você chegar, né? Tinha chegado para pegar ali para nós um cafezinho. Obrigado, Ricardo.
Então, ele diz, olha, mas as verbas parlamentares, eu digo, cara, se ele não dá as verbas parlamentares, ele estaria descumprindo a lei. Então, essas coisas que a imprensa aproveita, aí vem Amazonas, né? E nunca houve, sempre houve queimadas, nunca houve esse foco tão grande da televisão em relação a isso daí. E o Bolsonaro parece que não está nem aí, não está nem preocupado com reeleição. Ele tem dito as coisas e, assim, ele tem mantido um público fiel, né, que também. E, além do mais, a economia não reagiu ainda. Se a economia reagir, isso tudo tende a mudar. O Jeff ficado ouvindo? Pois não. Davi, tá aqui no ar. Davi, pois não, bom dia. Oi, Davi. Alô? Pois não, bom dia, à vontade. Alô? Você está no ar, meu querido. Tá sem retorno. Davi, você está no ar. Se quiser falar, a hora é agora. Bom, vamos tentar. Davi não conseguiu, não tem retorno. Pois não, bom dia para Valônia, uma semana abençoada. O Antônio Cleilson, bom dia, Luciano. Estamos ligados no programa em Umirim. Grande abraço aí para a turma aí de Umirim, que acompanha o nosso programa. Então, Nilton, é isso daí. É normal, vai acontecer mesmo, porque Bolsonaro não faz muito, ela ajuda muito, né? Ajuda muito as pessoas. E você vê essa movimentação, não sei se você falou, mas o Nascimento estava falando aqui, essa movimentação do Ciro, porque logo depois do rompimento, aí o Ciro deixa bem claro, né? Porque ele já se projeta para a candidatura de 2022. Então, ele quer deixar. Ele foi muito prejudicado por essa imagem de atração, né? De associação com o PT. E soltou o pau da barraca, né? Chutou o pau da barraca, porque não quer mais conversa com o PT, exatamente porque tem contaminado a sua imagem. Mas agora,